Olá pessoal, então nós vamos ver aqui nessa aula algumas propriedades aí da associação para a gente resolver aí alguns tipos de exercícios com essas propriedades. Uma das propriedades que nós temos aqui na associação é que quando você está multiplicando duas raízes com o mesmo índice, você pode juntá-las. Seria o índice, né? Aquele número que está lá no vizinho. Então, por exemplo, você tem lá raiz cúbica de 10 vezes raiz cúbica de 9. Então você pode juntar essas duas, 10 vezes 9, dentro de uma raiz só. Então, vai ficar raiz cúbica de 10 vezes 9. Isso só quando o índice for igual, tá? Você tiver o mesmo índice aqui, ó. Aí você pode transformar numa raiz só. Então, sempre que houver essa situação, transforma numa raiz só. Então, vai ficar aqui, raiz cúbica de 90. E nós podemos fatorar aí o 90. Dá por 2, que dá 45. Dá por 3 aqui, que vai dar 15. Dá por 3 de novo, que vai dar 5. Dá por 5, dá 1. Dá para começar por 5 ali? Dava, sem problema nenhum. Tá? Não importa por qual número você começa. Aqui, de costume, a gente começa do menor e vai indo. Já podia no 45 pular para o 5. 90 você já podia fazer com o 5. Da mesma forma, ia dar só um 5. Ia dar 2, 3 e um 2. Vamos fazer só para você ver. Ó. Tá? Vamos começar pelo 5. Dá 18. Aí aqui 18 não dá por 5 mais. Dá por 2 ou dá por 3. Vamos usar o 3. Dá por 3. Dá 6. Dá por 3 de novo. Dá 2. Dá por 2, que dá 1. Tá vendo? Tem 2, 3, 5 e 1, 2. Deu a mesma coisa. Então não importa a ordem que você usar ali. Vamos colocar isso daqui na raiz. A raiz cúbica de 90. É 5 vezes 3 ao quadrado vezes 2. Então, raiz cúbica de 90 é 5 vezes 3 ao quadrado vezes 2. Alguém aqui sai da raiz? Não, ninguém. Tá? Porque o 5 tem expoente 1, ele está pedindo 3. O 2 tem expoente 1, ele está pedindo 3. E o 3 tem expoente 2. Tá? O 3 não vai sair porque ele é 3 no índice, não. O expoente dele é 2. E está pedindo expoente 3. A raiz cúbica pede expoente 3 para sair da raiz. O 3 só tem expoente 2 também. Então, ninguém sai da raiz. Ou seja, raiz cúbica de 90 é raiz cúbica de 90. Para você saber o resultado aproximado, como não deu para tirar ninguém da raiz, você vai para a calculadora. Então, vamos lá. Cúbico, né? É 1/3. Então, você vai ter aqui 90 elevado, abre parênteses, a 1 por 3. Parênteses. Então dá 4,48 aí aproximadamente. A raiz cúbica de 90. Não dá uma raiz exata. Aproximadamente 4,48 como tá da calculadora. Um outro exemplo aí, né, das regras da associação é que você está vendo aqui, ó. Quando você tem uma raiz e elevado ao expoente lá fora, seja com parênteses ou sem parênteses, tá? Aqui que vai acontecer isso daí? Ele está falando para você resolver aquela potência e a base é uma raiz. Então vamos fazer o exemplo aqui que está mostrando ali. Acabou a folha. Da outra folha. Então, você está vendo lá que está assim, raiz cúbica de 7 elevado a 2. O que é isso? Isso é raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 7. Um número elevado ao quadrado não é ele vezes ele mesmo? Então você tem raiz cúbica de 7 elevado a 2. Raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 7. Isso é a mesma coisa que a gente fez anteriormente, colocar dentro de uma raiz só. Então, raiz cúbica
de 7 vezes 7. É a mesma coisa que raiz cúbica de 7 ao quadrado. Tem expoente 2 e a raiz é cúbica. Dá para tirar da raiz? Não. Então, vai ficar raiz cúbica de 7 ao quadrado mesmo. Raiz cúbica de 7 ao quadrado. Ou raiz cúbica de 49. 7 ao quadrado é 7 vezes 7. Aí na calculadora nós vamos ter aí aproximadamente. Se você não conseguiu tirar tudo da raiz, quer dizer que a raiz não dá exata, tá? Então você vai ter aí uma dízima ou um número irracional. Na verdade ali um número irracional, né? Porque raiz cúbica de um número primo é a mesma coisa que número irracional. Número irracional vezes um número irracional, ele vai dar irracional. Vamos lá. Aí é raiz cúbica de 49, né? Então vamos pegar lá 49 elevado a 1/3. Porque raiz cúbica é 1/3, né? O 3 é denominador, ou 1 é numerador. Então dá 3,65 ou 66 aí, 3,66. Então 3,66. Deu aí o resultado. Vamos para a outra propriedade. Quando nós temos resolver esse exercício aqui. Cadê? Aqui, ó. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 9. Ver o que pode acontecer. Então, ó, você vai ter aqui raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 9. O 5 não dá para escrever em potência, mas o 8 dá, que é 2 ao cubo. Vai ficar 5 vezes 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Então você tem isso. Aí, o 2, como é raiz quadrada, ó, então ele pede expoente 2. O 2 dá para você fazer um expoente 2 e um expoente 1. O 3 não, o 3 já está elevado a 2. Vai ficar lá, raiz quadrada de 5 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2. Vamos pegar outra cor aqui para fazer o corte. Então, ó, o 2, esse 2 sai da raiz e esse 3 sai da raiz. O 5 e o 2 não saem da raiz. Esse 5 aqui e esse 2 não saem da raiz. Lá fora, o 2 e o 3 vai multiplicando também. 2 vezes 3. E lá dentro da raiz ficou lá o 5 vezes 2, né? Que dá 10. Ficou 6 raiz de 10 aqui. Então, o resultado dessa continha é a mesma coisa que 6 raiz de 10. Mas também você pode resolver individualmente cada raiz. Então, você pode resolver ali a raiz de 8 e a raiz de 9 e depois multiplicar aqui com a raiz de 5. Dessa forma, vamos lá, raiz de 8. Você tem lá a raiz de 5 vezes a raiz de 8, que a gente sabe que 8 é 2 elevado a 3, vezes a raiz de 9, que a gente sabe que é 3 elevado a 2. Então, ó, a raiz de 9 já dá exata, a raiz de 8 não. A raiz de 9, ó, vai tirar o 3 da raiz, você tirou todo mundo da raiz, a raiz vai embora. Raiz de 5 não, porque não tem expoente 2 ali para tirar. Aqui, ó, você vai fazer aquele mesmo esquema, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1. Então, 2 sai da raiz e o outro 2 não sai. De acordo com aquele esquema que a gente acabou de ver. Aí, vezes 3, ó, porque o 3 saiu da raiz. Acabou a raiz aqui, porque... Acabou a raiz aqui porque 3 elevado a 2 é o mesmo expoente, tirou a raiz. Aí, aqui fora, ó, você multiplica esse 2 vezes esse 3. E essa raiz aqui você pode juntar com essa raiz. Como está tudo multiplicando, então você pode juntar. É a mesma raiz, mesmo índice, né? Raiz quadrada, ó. Então vai ficar lá 2, tá vendo? Deu a mesma coisa, ó, 2 vezes 3
vezes raiz de 5 vezes raiz de 2. Você pode juntar, né? Vai ficar 6 vezes raiz de 10. Então só pode fazer isso quando o índice for o mesmo. Se o índice for diferente, o que você faz? Nada, não junta nada, tá? Então se o índice for diferente, vamos dar um exemplo aqui. Então você tem lá a raiz quarta de 15. Está multiplicando a raiz cúbica de 10. É o mesmo índice? Não. Você vai juntar? Não. Vai resolver raiz quarta de 15 vezes a raiz cúbica de 10. Fazendo a calculadora. Então, ó, 15 elevado, abre parênteses. Raiz quarta é 1/4, né? 1 por 4. Parênteses. Vezes 10 elevado. Eu devia ter colocado aqui. Colocar parênteses do parênteses aqui, ó. Vezes, aí vou abrir o parênteses. 10. Então ele não vai entender como parênteses aqui eu posso. Elevado, abre parênteses. Terço. Vamos ver se ele vai dar o resultado exato. O 4,23 fazendo assim. Vamos fazer um de cada vez. 15 elevado a 0,25. Quarta é 0,25, tá? Ó, dá 1,97. 10 elevado a 0,3. 2,15. Então, ó. 2,15 vezes 1,97 dá 4,3. Isso mesmo, tá? Deu certo lá. Então vai dar aí aproximadamente 4,23 essa continha aqui. E você vai resolver essa, depois multiplicar, né? Por 4,23. 4,23. Como eu falei, quando você não tiver calculadora, né, que vai estar num concurso, num vestibulinho, aí eles vão dar a raiz referência para você até chegar naquela raiz, tá? Fatorando, como a gente já aprendeu na aula passada. Você vai fatorando até chegar na raiz que dá para você resolver, tá? Igual, por exemplo, você tem aqui raiz de 400. Não sabe de cabeça quanto que é isso, mas ele vai te dar lá quanto que é algumas raízes que vai dar para você separar isso daqui. Sei lá, você vai te dar lá raiz de 4 e raiz de 100, por exemplo. Você sabe que o 400 é 4 vezes 100. 4 vezes 100. A raiz de 4 é 2, raiz de 100 é 10, né? Então você tem aqui, ó, raiz de 4 vezes raiz de 100, tá vendo? Você separa e vai fatorando a raiz de acordo com o que você precisa. Então daí raiz de 4 2 vezes 10 dá 20, né? Raiz de 400 dá 20. Deu exato aqui. Mas quando não for exato também, ele vai dar aproximado, 1, alguma coisa, 2, alguma coisa. Igual, por exemplo, deixa eu dar outro exemplo aqui. Outro exemplo aqui, vamos supor lá que você tem, ele pediu para você calcular aí a raiz de 18. E ele falou para você que a raiz de 3 é aproximadamente, acho que é 1,72, eu não... 3 elevado em 73, isso mesmo. Em 73. E a raiz de 2 aqui, que você vai precisar, é a raiz de 2. É aproximadamente 1,42, se eu não me engano. Deixa eu ver. Não colocar errado aqui. 2 elevado... É 1,41 e 42. Então ele vai dar isso para você. O que você vai fazer? Ou ele vai dar 1,7 ou 1,4, né? Porque muita casa aqui decimal fica ruim. Você vai fazer esse 18. O que é esse 18 aqui?
18 é 2 vezes 9. Mas ele te deu raiz de 9? Não, ele te deu raiz de 3. O 9 você quebra em 3 ao quadrado. Então você vai ter aqui, ó, raiz de 2 vezes 3 ao quadrado. Ah, nem vai precisar da raiz de 3 aqui. Tá só a raiz de 2. Então, o 3 ao quadrado sai da raiz. Ele tem quadrado. O 2 não. Então, ficou, ó, 3 raiz de 2. Aí, a raiz de 2 você já sabe que é 1,42. Você sabe que aqui fora está multiplicando, né? Então, você tem lá 3 vezes 1,42. Aí, 3 vezes 1,42 vai dar 6... 3 vezes 4 dá 12, sobe 1. 3 vezes 1, 3. Ah, com o que subiu lá, deu 4. Então vai dar aí 4,26 aproximadamente. Vamos ver lá a raiz de 18, quanto que dá. Não errou. 18 elevado 0, ah lá, 4, aquilo que a gente chegou mesmo. 4,26 aqui no caso, porque a gente arredondou, né? Então, aqui deu 24, aqui deu 26, porque a gente arredondou bastante. Se arredondou, você vai ter um errinho aí sempre, né? Porque número irracional é infinito, não tem como você saber o total do número. Quanto que dá. Então, pessoal, eu vou colocar aqui um exercício para vocês resolverem. Exercício para vocês resolverem. Aqui no caso ele já está fazendo esse aqui. Vamos fazer outro aqui. Então, ó, resolvam o exercício que está aparecendo aí na tela. Desde que já tenha a resposta, mas é para você chegar nessa resposta. Não adianta nada ter a resposta ali, se copiar a resposta, não adiantou nada. Você tem que chegar na resposta, tá? Só resolva aí a A, a D e a H. Resolva a D e a H. Pause o vídeo para resolver. Como vocês já pausaram o vídeo, na letra A, você viu que deu 8, né? Por quê? Raiz de 64 na letra A. Então, você tem aí na letra A, raiz de 64. Não era 64 elevado a meio? Então, ó, o 1 vai aqui dentro e o 2 aqui fora. Quando é 1, não precisa colocar, né? 64 elevado a meio é raiz quadrada de 64. Dá 8 por quê? 8 vezes 8 dá 64. Na letra D, é raiz quadrada também de 16 sobre 25. Se você não lembrou isso daqui, nós temos vídeo na playlist. Raiz quadrada de fração é raiz de cima e raiz de baixo. Então você tem a raiz de 16 e a raiz de 25. As duas dá exato. A raiz de 16 é 4, a raiz de 25 é 5. Por isso deu 4/5. E na letra H, você tem a raiz cúbica de 8 sobre 27. Então, na letra H, você tem aí a raiz cúbica de 8 sobre 27. Também vai dar exato aqui. Porque, ó, raiz cúbica de 8 é 2 vezes 2 vezes 2. E raiz cúbica de 27 é 3 vezes 3 vezes 3. Então, 2/3. Beleza? Até a próxima aula que nós vamos fazer operações com notação científica.